O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o plano do primeiro comando da capital, o PCC, para sequestrar e assassinar autoridades e políticos, dentre eles o senador Sérgio Moro, é uma, entre aspas, armação do ex-juiz federal Sérgio Moro. Vamos ouvir então o que Lula falou depois de uma visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, para a gente colocar aqui no nosso debate. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Aí eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. As ameaças contra Moro e outras autoridades foram investigadas pela Polícia Federal e basearam aquela operação que terminou ontem com a prisão de 12 pessoas. Relatórios de inteligência produzidos pelo GAECO, que é aquele grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo, apontam que o planejamento do PCC foi elaborado no ano passado e poderia servir como moeda de troca pela libertação do Marcola, o Marco Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola. Diante de toda essa turbulência em relação ao plano para a prática de crimes hediondos contra autoridades, a juíza federal, Gabriela Hart, que cuida do caso, disponibilizou à imprensa todas as peças judiciais do processo, todas as representações policiais protocoladas ali nessa questão, nessas ações. Vamos conversar então com os nossos comentaristas. Como vocês avaliam esse posicionamento de Lula, dizendo que Moro estaria criando uma narrativa para benefício próprio? Vou começar contigo, Vinícius Poit. Muito boa tarde. Boa tarde, Evandro, colegas e vocês que acompanham a Jovem Pan. Gente, o Brasil não é para amadores, né? Ou tem aquela outra também. Quando você acha que nada pode piorar mais, o presidente Lula dá uma entrevista para um portal e disse, né, que quando ele estava na cadeia, ele só ia ficar bem se ele ferrasse o Moro e que ele ia se vingar. Aí você vê que absurdo um presidente falar isso. Não tem como ficar pior. No dia seguinte, a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, militar de vários estados, o Ministério Público, faz a operação, prende pessoas, prende documentos e descobre o plano para matar, sequestrar juiz Sérgio Moro e sua família e também o promotor Lincoln Gaquinha lá de Prudente. Aí você fala, rapaz, isso aqui é um filme de ficção, não é possível. O presidente Lula fala um negócio um dia, isso acontece no outro, coincidências infelizes, não tem como ficar pior esse Brasil. Aí hoje, o presidente Lula dá essa entrevista e mais essa fala assim, eu não sei se é uma fala infeliz, uma fala indigesta, uma fala sem decência nenhuma, né? Como o Moro disse agora há pouco para a imprensa, né? Dizendo que é um plano. Gente, aonde vai parar esse presidente Lula? Eu vou só retomar para concluir o Reinaldo Polito, um grande amigo, que escreve aqui no site da Jovem Pan, que escreveu esses dias o artigo que o Lula deveria parar de falar de improviso, porque quanto mais fala, mais besteira ele está fazendo. Fábio Piperno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu a chance de ficar calado ou pode ter razão? Boa tarde, Evandro, os colegas. Ele perdeu a chance. Boa tarde. Claro, sim, indiscutivelmente. Foi uma declaração péssima, uma declaração absolutamente fora de tom, fora de tempo, de espaço, ruim em todos os sentidos, até porque, vejam, ele perdeu, inclusive, uma oportunidade de alguma forma, não que ele vá acender o cachimbo da paz aí para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, mas de pelo menos surfar esse próprio episódio. Se ele fosse, digamos, se ele agisse com mais sensatez, ele poderia, sei lá, numa situação extrema, dizer, bom, por mais diferença que a gente tenha, a Polícia Federal, né, que tem como superiores pessoas que eu indiquei, ela agiu de uma forma preventiva, de uma forma eficaz, prendendo muita gente, prendendo vários bandidos, vários marginais, pessoas, né, que exercem cargos de chefia aí no crime organizado, e essas pessoas planejavam, inclusive, matar um amigo meu, um inimigo meu. Ele poderia ter até usado isso, mas não. Realmente ele vai na contramão disso e acaba fazendo uma declaração, mais uma vez,
muito ruim e que não serve para nada nesse momento já bastante, digamos, turbulento, convulsionado. Veja, ele perde, aliás, ele perdeu duas chances. Ele perdeu a chance de ficar calado, de falar isso que eu disse, e se quisesse, ele poderia, inclusive, citar uma declaração muito ruim, um tweet péssimo ontem do ex-presidente Bolsonaro, que falou, tá vendo só, a esquerda em 2002, Celso Daniel em 2018, a facada, e agora? Quer dizer, também traçando um paralelo entre esses episódios que não tem absolutamente nenhuma relação entre eles. De qualquer forma, péssimo assim a declaração do Lula. Alan Gani, alguns dos analistas políticos com quem eu conversei hoje sobre essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva mencionaram que ele colocou até os próprios ministros e a Polícia Federal numa situação constrangedora, porque ontem, depois da operação, o próprio ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, falou ali da importância desse trabalho, do quanto o governo está interessado em combater o crime organizado, inclusive contra opositores políticos, no caso do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador da República. Eu quero entender se você faz essa mesma leitura. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Parece que você leu meu pensamento, Evandro. É muito grave a fala do Lula, porque ele desconfia de poderes da República. Ele desconfia da Polícia Federal, ele desconfia da Polícia de São Paulo, ele desconfia do Ministério Público. Ora, a desconfiança do sistema eleitoral na época dos apoiadores lá do presidente Jair Bolsonaro não era taxada de um ato antidemocrático, e desconfiar de poderes da República como ele fez, de instituições da República como ele fez, como se fosse tudo uma obra do acaso, como se fosse tudo uma fake news. Ele está desconfiando da polícia, ele está desconfiando do judiciário. É muito grave. E o presidente Lula, ele tem que primeiro combinar com o Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino diz uma coisa e ele vai lá e diz algo oposto. Aliás, o presidente Lula, ele tem que combinar com ele mesmo, porque ele escreveu no Telegram, né, dizendo que salvou a vida do Moro, algo bastante parecido com o que o Flávio Dino acabou dizendo também. E depois, logo em seguida, diz um absurdo desse, sendo, como o Poit lembrou, um dia antes ele falou uma barbaridade, inclusive, que foi uma quebra de decoro, barbaridade, inclusive, que abre espaço para um eventual crime de responsabilidade, que pode resultar em impeachment. Então ele perdeu uma grande chance de ficar calado. Bom, eu quero contar um pouquinho do meu modus operandi aqui nesse programa, nesse 3 em 1. Enquanto os comentaristas vão falando e a câmera está fechada neles, e você que nos ouve, né, também quero explicar para vocês, eu vou observando aqui a reação deles para a gente poder ir criando esse debate. Então, antes de passar para o Gustavo Segré, eu percebi que o Fábio Piperno balançou bastante a cabeça durante o comecinho da fala ali do Alan Gani. Quero saber por quê, Piperno. Não, o Lula não colocou em dúvida a Polícia Federal, a Polícia de São Paulo, colocou em dúvida o que disse o Sérgio Moro. Não, Sérgio Moro. Não, então nada disso. Não, mas houve uma investigação, Piperno. Houve uma investigação. Uma tentativa de atentado real. A partir do momento que ele fala que isso é a armação do Moro, então ele está dizendo o quê? Que a polícia... De duas uma, ou é mentira, ou ele está dizendo que o quê? Que o Sérgio Moro influencia a Polícia Federal, o Ministério Público, e não está confiando na independência dessas instituições? É que ele confia, inclusive. Não, mas não falaria uma barbaridade dessa, Piperno. Ele confia da pessoa física de Sérgio Moro, é isso. Não cabe. Esse tipo de fala desmerece, desacredita o Ministério Público, a Polícia Federal, né? E também a polícia daqui de São Paulo. Porque aconteceu. Gustavo Segré. Boa tarde, Evandro, colegas, aos amigos. Já começamos um pouco quente aí o debate, mas faz assim parte. É bom. É bom, é bom. Mas tem uma frase popular que diz que o dono do silêncio é o homem, mas ele é escravo das suas palavras. Se ele fica quieto, não fala nada, então ele tem a sua potestade para opinar em algum momento. Mas quando ele emite essa opinião, já fica escravo do que ele falou.
Quando o Lula manifestou que ele queria se vingar do Moro, já está tentando contra uma possibilidade que algum maluco pegue essas dores para si e faça alguma questão violenta contra o senador ou a sua família. A atitude da Polícia Federal, e especificamente do Fábio Dino, foi boa, porque ele comentou como que era uma questão institucional da Polícia Federal, independente da ideologia de quem fosse. E hoje Lula redobra a aposta e comenta como que é uma armação do Moro. Claramente não é. O Lula precisa entender que ele não governa apenas para a metade mais um pouco dos eleitores. Ele é o presidente da República de todos os brasileiros e quem moramos aqui no Brasil. Então precisa começar a fechar esse buraco que tem entre a esquerda e a direita. E com falas dessa forma, vai ser muito difícil que isso seja conseguido. Inclusive, a gente tem uma repercussão desse assunto do deputado federal Deltan Dallagnol, em entrevista exclusiva à Jovem Pan News. Ele declarou o que pensa em relação ao que disse Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai acompanhar para debater mais um pouco aqui com os nossos comentaristas. Ele foi perguntado sobre o atentado contra a vida de um agente da lei, alguém que representa o Estado, contra o PCC, e ele riu. Lula se colocou do lado do PCC, dizendo que existe uma fraude na apuração, existe uma conspiração contra o quê? Aqueles 9 presos, os 2 foragidos, o dinheiro apreendido é mentira, o plano com o monitoramento da ida deles aos postos de gasolina é mentira, e ele descredibiliza. O Ministério da Justiça está dizendo agora que o ministro de Justiça dele está mentindo, que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal está mentindo, o presidente da Câmara dos Deputados está mentindo, ele está dizendo que a Justiça Federal está mentindo, que o GAECO, uma das instituições mais respeitadas de combate ao crime, o GAECO de São Paulo, está mentindo, e tudo é uma conspiração. Bom, Deltan Dallagnol se coloca exatamente no debate que a gente estava trazendo aqui agora, né? Sobre essa suspeição que Lula teria acabado de lançar aos seus ao questionar uma operação que tem investigação, que tem documento, que tem trabalho de inteligência da polícia. Fábio Piperno, quero saber a sua opinião sobre essa menção de Deltan Dallagnol, que também fez parte da Operação Lava Jato, que também, em vários momentos, foi opositor de Lula e que já travou embates também com o presidente da República. Em relação ao episódio que tem o presidente Lula como o principal protagonista, por conta dessas barbaridades que ele disse, discordando aí do Dallagnol, então veja, uma análise que o Dallagnol faça tem a mesma isenção que uma análise que a Gleisi faria do Bolsonaro. Ou seja, o Dallagnol, aquele promotor que na época lá da Vaza Jato, tinha lá um diálogo em que ele dizia, o faquinha é nosso, eu acho que ele tem alguma suspeição para falar em relação ao presidente Lula. Dallagnol não tem isenção para falar do presidente Lula, Vinícius Poit? Pelo amor de Deus, né, gente? Acho que qualquer brasileiro pode comentar e ter o direito de falar o que quiser, inclusive o Dallagnol, sobre esse episódio do Lula. E assim, com todo o respeito, né, Piperno, ao presidente e às instituições, o presidente aparentemente está perdendo o juízo, gente. Né, eu observei uma coisa, não sei se vocês viram no vídeo, os políticos atrás dele. Ali estava a Daniela do Vaguinho, que mudou de sobrenome, né, lá do Rio de Janeiro, vocês sabem quem é, e outros políticos. A hora que o Lula fala que é uma armação do Moro, prestem atenção no vídeo. Todo mundo baixa a cabeça, olha para o lado, fica envergonhado. A hora que ele fala, não, mas eu não vou comentar nada. É uma tática ridícula, né? Ele fala e diz que não vai comentar. A hora que ele fala, não, mas eu vou esperar a apuração. Aí tem um cabra do lado dele assim, ó. Tipo, é isso, presidente, vai nesse caminho de esperar. Não sai falando besteira. Né? Imagina o Flávio Dino, a hora que escutou essa declaração. Pelo amor de Deus, liga pro Lula aí. Ô Lula, você quer me ferrar, rapaz, não fala um negócio desse. Então, assim, a impressão é que o presidente está perdendo o juízo. Alan Gani, o presidente está perdendo o juízo no teu ponto de vista? Completamente. As declarações dele têm sido desastrosas. Declarações contra o Banco Central, contra a independência do Banco Central, contra o Campos Neto. Ele chama esse cidadão ali como se fosse um moleque. Agora contra o senador, né, um senador da República, o Sérgio Moro. Algo absurdo, Evandro. Ele já disse com palavras horrorosas, de baixo calão.
Há 2 dias ele fala isso e agora colocando em dúvida, repito, porque é uma questão de lógica, Piperno. A partir do momento que ele fala, olha, é uma obra de ficção, é uma mentira, uma armação do Moro, de 2 uma. Ou ele está falando, nada disso existiu, portanto, o trabalho do Ministério Público, da Polícia e da Polícia Federal é irrelevante, não existe, ele desacredita em instituições de Estado, ou ele está falando que essas instituições estão a serviço do Sérgio Moro. Em ambos os casos, é muito grave o que ele falou, porque não tem uma terceira interpretação, ou tem? Bem, ele não está colocando em dúvida o trabalho dessas instituições. Tá, porque é uma questão de lógica. A declaração é muito ruim, é péssima. E eu tô com tudo que o Poit falou sobre, enfim, responsabilidade e tal. E também o incômodo do Flávio Dino, é verdade. Eu, no lugar do Flávio Dino, ficaria extremamente incomodado, porque ontem o Flávio Dino foi falar, olha, fizemos uma operação, a Polícia Federal fez uma operação que desbaratou uma quadrilha e tal. Perfeito. E o que o Lula fez hoje vai exatamente na contramão disso. Agora, ele está lançando suspeitas na direção do Moro. Eu acho que, nesse caso, o Moro é vítima. De qualquer forma, ele não fala das outras instituições. Segredo. Quando vem o Alan, eu fico feliz, que somos 4, mas eu fico triste porque fico longe do Piperno. E eu gosto de ficar perto. Mas, falando sério, uma das coisas que mencionava... Declarações à parte. Não, mas é verdade, porque é bom argumentar e essa questão é boa, porque quem está nos assistindo consegue ter uma visão mais ampla. Mas quando você observa o vídeo, percebi o Renan Calheiros, que estava à esquerda do presidente Lula, e ele dava risada. E aí, quando ele faz o comentário, ele diz, opa, como dizendo, de que eu estou rindo, né? O que chama atenção é porque essa rixa que tem tão forte, e é lógico que tenha, de alguma maneira, o presidente Lula com o Sérgio Moro, ex-juiz. Mas na época teve o Sérgio Moro em primeira instância, mas teve 3 juízes em segunda instância, 5 juízes em terceira instância, e eles não são mencionados nessa raiva que o Lula tem. Então, seria interessante perguntar, talvez nunca fiquemos sabendo, mas por que só contra Sérgio Moro? Será porque Sérgio Moro foi que descobriu toda a questão da Lava Jato? Não é Vaza Jato, Piperno. É Lava Jato. Não, a Vaza Jato foi muito importante depois e corrigiu. Inclusive, abriu caminho para que o juiz fosse considerado um juiz suspeito. Não foi utilizado no processo porque era prova ilegal. Prova ilegal. Tanto é que o Supremo não utilizou. E você acha que não? É verdade. O Supremo disse que não no dia lá do julgamento. O Supremo utilizou mais um monte de coisa. Agora, você acha que isso, de certa forma, não tenha gerado nenhum tipo de influência?